Muito bom dia. Muito bom dia, segunda-feira fria. Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Segundou. Segundou com um pouquinho de frio, né? Foi um final de semana chuvoso e bastante frio. E pensei que a gente já ia aposentar o casaquinho, mas alguns dias aí pela frente nós vamos estar ainda, né, nos protegendo do frio, nos aquecendo. E estamos aqui nos aquecendo de segunda a sexta, 5 da manhã, já com a palavra de Deus, para a gente despertar, para a gente acordar, para que os nossos olhos venham se abrir e Deus venha nos abençoar. Amém? Você que é de perto, você que é de longe, você que é aqui de Glória, aqui do sertão, amém? Sertão muito abençoado. Você que é de Poço Redondo, Monte Alegre, Canindé de São Francisco, você que é lá Povoado, Canadá, um assentamento, lugar abençoado. Tem tempinho que eu não vou lá agendar para ir lá abençoar aquele povo em nome do Senhor Jesus. Você que é de Nossa Senhora do Socorro, Fernando Collor, Marcos Freire, João Alves, Piabeta, Marcos Freire 2, Marcos Freire 1, você que é de Aracaju, você que é de qualquer lugar aqui do Nordeste, Itabaiana, Dores, que mais, gente? Tantos lugares, São Cristóvão, você que é de qualquer lugar aqui de Aracaju, seja muito bem-vindo. Você que é de um pouquinho mais longe, lá da minha cidade, Santos, São Paulo, litoral de São Paulo, você que é da Praia Grande, você que é, de repente, aí, né, Rio de Janeiro, Maceió, Recife, todos os lugares aqui do Brasil, esse Brasil lindo, esse Brasil maravilhoso. Nós estamos aqui nesse desperta, só que é um despertar diferente, é um despertar com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, depois de um domingo, né, chuvoso, a gente acorda assim, eita, meu Deus, já chegou, o final de semana passou, e passou rápido, né, irmão? Aqui em Glória foi até prolongado, porque sexta-feira aqui foi feriado. Abra logo a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, aqui em Gênesis 32, aqui já tem alguns amigos aqui chegando. Irmão Almir, bom dia. Irmão Roberto, bom dia, graças e paz. Irmã Nidinha, bom dia, graça e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua casa, sua família. Vocês estão bem? Em nome do Senhor Jesus. Mancenira, seja bem-vinda, bom dia. Glória a Deus. Tá frio, né? De repente, assim, tá um calorzinho bom, mas o frio é bom também. Ai, é só colocar um casaco, meia nos pés e tá tudo bem, tá tudo bem. Deus sabe de todas as coisas, né? A gente só que dá vontade de ficar na cama, né? Não vamos nos enganar, mas dá vontade de ficar na cama. Eu fico imaginando quem tira leite, porque aqui em Glória, né? Aqui no sertão, Glória, não só Glória não, mas aqui no sertão, a terra que literalmente mana leite, né? Sei como é não, vocês que tem que tirar leite aí das vaquinhas bem cedo, né? Tem uma turma que ela tira leite da vaquinha bem cedo, né? Tem aquele horário certinho. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe nesse frio, é muita coragem, muita coragem. Mas essa hora é hora de trabalhar, né? É hora de se preparar. Tem gente até que já está aí pelo caminho. E louvado seja o nome do Senhor, né?
porque Deus é bom em todo tempo. Gênesis, no capítulo 32, estamos naquela trajetória, né? A trajetória de Jacó. Você já abriu aí sua Bíblia em Gênesis 32? Pronto. Meu smartphone, ele tá querendo me deixar, eu acho, né? Que ele tá ficando escuro, tá voltando. Mas ainda não é hora. Vou cantar para ele: você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Tem que cantar para ele, né? Ainda não é hora de parar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá para Gênesis. Nós vimos aqui que o Jacó, em obediência a Deus, ele, depois de passar 20 anos nas terras de Labão, Deus mandou que ele tomasse o caminho de volta, né? E a primeira luta o Jacó passou, né? O sogro foi atrás dele e aquela confusão toda, as imagens de escultura que tinham sido roubadas, mas não foram encontradas, mas estava lá. Depois vai causar um resultado muito triste. Mas, né, é Deus sempre ensinando, sempre alertando. Tem testemunhos fortíssimos, bons, né, dos milagres de Deus, mas também tem testemunho ruim do que aconteceu, porque é a lei da semeadura. O que a pessoa plantar, ela vai colher. Amém? Então a Bíblia, ela não esconde nada. Por quê? Porque ela nos deixa como testemunho. Tá certo? Para a gente entender qual é a consequência de uma má escolha, de uma má decisão. Então, o Jacó passou a primeira luta, deu tudo certo, viu que os anjos do Senhor estavam ali acampados, como Deus disse que seria com ele. Aí veio já aquele medo, né? Que não é bom, porque ele lembrou do que ele iria enfrentar, já que ele saiu da casa dos pais debaixo de uma ameaça, né? O seu irmão Esaú disse que o mataria assim que colocasse os olhos em cima dele. Então aquela ameaça, né, veio assim forte, querendo parar, mas só que quem estava no comando era quem? Era Deus. Então Deus tem compromisso quando ele está no comando, quando nós temos uma palavra. E ele, né, inspirado por Deus, mandou presentes. Lembra que eu falei sobre presente espiritual? Quando nós temos uma demanda, estamos numa luta, nós mandamos presente espiritual, que é oração, orando, pedindo a Deus que abençoe, que cerque. Então, só que ele dividiu em 3 etapas, né, para que fosse antes dele os presentes para Esaú. Aí vem a noite anterior, a coisa foi se aproximando. Aí quando vai chegando mais perto da pessoa enfrentar ali a sua luta, ele teve aqui uma vigília, irmãos, e não foi uma vigília qualquer. Versículo 22, vamos lá, em nome de Jesus. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque, famosíssimo, e tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha, e não era pouca coisa, viu? Versículo 24, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Então, até que viesse amanhã, ele ficou só, e ele começou a lutar com esse varão, né? É aquelas decisões que nós temos que tomar, irmãos, e nós entramos em oração. Você fecha lá a porta do seu quarto e você tem aquela palavra de Deus e você vai começar o quê? A guerrear, porque você tem que guerrear
com aquilo que está contra, né, a situação, o medo, a vontade de desistir, a vontade de retroceder, né? E ele começou a ter aquela guerra, aquela luta, amém? Aí diz aqui, olha, vamos aqui no versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então ele estava ali com o anjo, naquela batalha, naquela luta. Irmãos, tem resposta de Deus, você tem que batalhar. Você tem ali que naquela noite segurar ali no anjo, e ele ali com valentia segurou. Olha, esse anjo não pode sair daqui sem me abençoar, sem me dar a resposta, né? Sem me dar aqui a direção. E ele lutou, irmãos, lutou, porque era uma decisão, era mudança de vida, era uma mudança para a família dele, era uma resposta que ele precisava, e ele estava se sentindo ali acuado, e ele precisava que Deus, amém, que Deus ali, que aquele anjo abençoasse ele, desse força a ele, que senão ele não ia conseguir. Então, é aquela oração, é aquela vigília que você tem que fazer, aquela batalha, aquela luta. Enquanto o meu coração não estiver em paz, enquanto eu não tiver a certeza, eu tenho que batalhar. Eu não posso prosseguir para a próxima etapa enquanto eu não tiver paz. Então você tem que ir diante de Deus, você tem que batalhar. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. E aí no versículo 26, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu, né? O dia está amanhecendo. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Então ele precisava daquela bênção. Você está entendendo? Você precisa daquela bênção. Você precisa daquela resposta. Entre em juízo. A palavra do Senhor declara, entre em juízo comigo e apresenta as tuas justificativas, as tuas justas razões, né? Então, como é isso, pastor? Você está lá, a situação está ali. Aí você tem as palavras de Deus. Não, o Senhor disse que seria comigo. O Senhor disse que, né, que essa pessoa não me faria mal. O Senhor disse que essa porta, ela foi aberta e eu creio, né? Mas enquanto o Senhor não me der a certeza, o Senhor não me abençoar, o Senhor não me der uma resposta, vai lá, vai batalhando, vai batalhando, vai batalhando, vai batalhando. Está lutando aí pelo marido, né? Nós dois somos uma só carne. Então a palavra declara que a mulher tem domínio sobre o marido tem domínio sobre o corpo da mulher. Amém? O leito do casal, ele tem que ser sem mácula. O Senhor abençoou em nome do Senhor Jesus. Então eu não aceito o mal. E ali vai batalhando até que você tenha aquela resposta de paz dentro do seu coração. Aí você para de orar. Amém? Aí você já começa a agradecer, porque veio aquela paz. Então, a Bíblia mostra aqui, né, no versículo 27, e disse-lhe, qual é o teu nome? Né? O anjo disse para o Jacó. E ele disse, Jacó. Versículo 28. Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste contra Deus, com Deus, perdão, e com os homens, e prevalecesse. Então, ele prevaleceu ali, naquela batalha, ele prevaleceu, ele lutou, né, com Deus, né, como eu disse a você, você tem as promessas, tem a palavra de Deus, você vai falando, Senhor, é o Senhor que vai à minha frente, é o Senhor que endireita os caminhos, sem o Senhor eu nada posso fazer, amém? É o Senhor que coloca de pé, é o Senhor que é o meu pastor, e eu tenho que ter essa certeza que o Senhor é que vai me sustentar, né, nessa nova empreitada. Tem que orar, irmãos, né?
Tem pessoa que fica só no crente, né? No crente ora por mim, né? Tem aquele crente que ele só quer que o outro ore. Tem gente que é uma bênção, irmão, que ele vai de grupo em grupo. Às vezes eu fico olhando assim, eu assisto outras lives, quando dá. Aí eu só vejo aquela pessoa assim, né? Ela pede oração, aí coloca lá o arruma de familiar. Aí eu falei assim, olha, nem para ouvir a ministração da palavra, não pede uma direção a Deus, é só o quê? Só pedir. Não quer guerrear. Aí por isso que está arrastando no mesmo problema, né? Não quer guerrear, tem que guerrear, irmãos. Aí sai daquela live, vai para outra live, vai lá, né? É bispo, missionária, tá? Onde tiver alguém que ela acha que é de oração, aí a pessoa parece que é um copia e cola, né? Porque é tão rápido que aparece os nomes. E aí a pessoa, irmãos, o problema dela nunca vai ser resolvido. Por quê? Porque é ela que tem que entrar nessa batalha. Deus está esperando ela tomar uma coragem. Ela ir, batalhar em oração. Amém? E o Jacó aqui batalhou, né? Aí no versículo 29, houve uma mudança na vida do Jacó. Amém? Se você que vai entrando aí, Deus abençoe, falo já com você. E Jacó lhe perguntou e disse, dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E aí o anjo abençoou ele ali. Eita glória. No versículo 30 diz aqui, olha, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Veja que o plano de Deus sempre vai ser o quê? Salvação, né? Ele sentiu salvação daquela situação, daquele problema. Ele começou a sentir paz. Quando você luta a sua batalha, né, e você chega num estágio da oração, você sente paz. Glória a Deus. E aí você sente que você viu Deus ali te respondendo. Você sente que viu a presença de Deus ali. Aí vem a paz, o refrigério, a certeza no coração. Então, por isso que tem situação que ela só vai mudar quando você entrar nessa batalha com Deus. Quando você entrar nessa batalha para ver mudança, para ver transformação. Amém? Amém, irmã Mari? Deus abençoe. Bom dia, irmã. Professora Ana Maria, bom dia. Graça e paz. Então, o Jacó ele nos mostra, né? Essa luta que ele teve aqui no Val de Jaboque. Era uma decisão que precisava ser tomada. Mas a primeira decisão ela é tomada lá no céu. A mudança tem que ser no mundo espiritual. Então é luta, né? Tem que ir adiante. Vocês lembram que, semelhantemente, o Abraão, quando recebeu a notícia de que onde o sobrinho Ló morava ia ser destruído, ele ficou ali diante de Deus, argumentando, lutando. A mesma coisa aqui. Era ele Deus, era ele que tinha que segurar aquela batalha ali, até ter uma resposta de Deus. Aqui o Jacó, a mesma coisa. Só que o Jacó teve um encontro com Deus, porque o Jacó ele tinha medo, né? Ele tinha medo do Esaú, e ele tinha que vencer aquele medo, ele tinha que vencer aquela batalha, aquilo que estava querendo paralisar a vida dele. Ele tinha que seguir, ele tinha que enfrentar o irmão, mas ele estava com Deus, mas aquela paz não vinha dentro do coração dele. Amém? E ele lutou como um guerreiro. Ele lutou, né, como um príncipe. E Deus
mudou o nome, né? O nome de Jacó. Versículo 31 diz aqui: e saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa. Amém? Então, o nome dele tinha sido mudado, glória a Deus, né? Até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, e o nervo foi o que, irmão? Encolhido. Então, ele lutou como um príncipe, né? Como está no versículo 28, então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Então ele foi um valente. Então nós, irmãos, né, temos que ser valentes para decidir, temos que, sabe, né? Às vezes marca aí na sua igreja uma vigília. Vá para diante, vá para aquela vigília, vá com sede. A situação aqui, eu vou colocar diante de Deus aqui. Deus já me deu a vitória. Mas tem que lutar, tem que orar, mostrar a Deus suas fraquezas. Senhor, não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me der aqui a resposta, não mudar a situação. Às vezes, irmãos, você no seu quarto. Aqui o Jacó ficou só, né? A gente vai ter aqui em Glória, nesse mês de outubro, a gente está marcando a vigília. Amanhã eu vou anunciar a vigília. E vai ser uma bênção, essa vigília. Nós vamos lutar, vamos batalhar, né? E é uma das coisas que o inimigo, ele não deixa a pessoa ali, ela orar, porque ela sabe que se a pessoa orar, né, ela vai vencer. Se a pessoa orar com garra, se ela for para cima, se ela tiver a palavra do Senhor, né? Eu não aceito que seja dessa forma, porque a tua palavra me garante, eu tenho a garantia da palavra. O Jacó tinha garantia, irmãos, mas ele precisava, então, o Senhor me dê paz, né? Me dá aqui a certeza mesmo, né? Tranquilo, eu tenho que vencer esse inimigo que está dentro de mim. E ele venceu. E o nome foi mudado. Amém, irmãos? Então, mudança de história, mudança de sorte, tem que ser através de luta, tem que ser através de oração. E quando se tem a palavra, é bastante interessante. Por quê, irmãos? Porque quando você entra numa argumentação, você vê que o Abraão lá, ele entrou num argumento com o Senhor. Quando você argumenta segundo a palavra do Senhor, né? E aí Deus vela pela palavra dele, irmão. Ele vai cumprir a palavra dele. E assim vai, né? Assim Deus vai abençoar. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, às vezes você tem a situação. E às vezes a situação você está orando por uma outra pessoa. E Deus atende. A gente no Rio, tem um casal de pastores. Eu não sei onde eles estão. Ele era pastor de uma regional. Esqueci o nome dele, mas eu nunca esqueci esse testemunho. E a esposa engravidou e perdeu, ela louvava, né? Então ela engravidou a primeira vez, ela estava ensaiando com os levitas, com o ministério, né, de adoração lá da igreja, e ela desmaiou, era um sábado. E aí levou no médico, ela perdeu o filho. Aí, passado algum tempo, ela engravidou e parece que ela perdeu o filho 2 vezes. O nome dele é André, agora eu esqueci, é um sobrenome japonês, o sobrenome dele. E eu nunca esqueci desse testemunho, muito forte.
E aí eles, quando ela engravidou, então a gravidez dela era sempre de risco. E eles começaram, né, a orar sobre esse assunto. Até que veio uma palavra do Senhor através na mudança de ano, que o missionário sempre ele tem uma palavra para aquele ano. E aquela palavra, aquela direção ficou no coração. Seria o ano deles. Tá bom. Só que engravidou e a criança não estava no local certo. E o médico disse assim, olha, aí ela passou mal, né? Levou para o hospital e o médico, tinha tudo para abortar a criança, né? Ela não estava no local certo. O embrião precisava ir para o lugar certo. Aí o missionário tem um médico que ele é lá da igreja, lá no Rio, muito conhecido. E aí ligaram para o médico para ir acompanhar. E ele foi prontamente. E aí viu a situação, aí o médico dela falou assim, olha, a gente tem 24 horas para esse embrião, né, para ele ir para o lugar certo. Se ele não for, aí a gente vai perder. Tá bom. Aí ficaram em oração, né, 24 horas. Ele tinha Quando foi no outro dia, o médico cristão estava no consultório dele e estava assim com os exames dela, entre uma consulta e outra, aí pegou assim o exame, aí olhou assim, né? E veio uma palavra, né? Que Deus tinha transportado um servo para salvar uma alma, né? Então, transportou um ser humano de um lugar para outro para fazer uma boa obra. E aquela palavra veio no coração dele. Ele falou assim, mas Senhor, se o Senhor, né, transportou esse servo, sendo de carne e osso, e eu creio, porque eu creio em milagres, nada é para o Senhor fazer com que esse embrião, que tudo se normalize no ventre de fulana. Ele conversando com Deus assim, foi argumentando, segundo a palavra de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor pode e vai nos dar vitória nessa guerra aqui. Que o Senhor já fez a obra. Que quando ela se apresentar, faltam poucas horas, quando ela se apresentar, nós vamos ver um milagre. Aí ele veio aquela alegria, aquele refrigério. E aí ele foi acompanhar, quando no horário exato que o médico ia fazer a ultrassonografia para ver como é que estava a situação. Aí o doutor estava lá também. Eles eram amigos, né? Só que áreas diferentes. Aí, meus irmãos, o outro médico falou assim, olha, um milagre aconteceu. Tá tudo certo. A gravidez vai seguir, porque tá tudo no lugar certo. Então foi uma intervenção de uma outra pessoa, conversando com Deus, mostrando o argumento da palavra. Era uma guerra, era uma batalha de vida ou morte. Mas aquele posicionamento, claro que o pai estava orando, ou a mãe estava orando, várias pessoas, né, vários pastores estavam orando, segurando na mão. Mas aquela palavra que veio ao coração do médico, ele argumentou com o Senhor. O que é para o Senhor? A criança nasceu, nem sei quantos anos ela já tem aí. Ela deve estar aí com uns 8 anos, eu acho, não sei. Tem um tempinho. Mas aquele testemunho, aquela novela da vida real me marcou. Eu falei assim, nossa,
Amém? O médico entrou em Val-Jaboque, naquela batalha, e Deus deu a resposta. Amém, irmãos? Então você pode também orar, um filho, um irmão, alguém que você se colocou na brecha ali de oração. Mas você tem que ir com argumento. O argumento está aqui, na palavra de Deus. Por isso que a gente está caminhando aqui. E deu tudo certo. E vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amanhã a gente vai ver esse encontro. Eita! A gente vai ver esse encontro. Como vai ser o encontro de Esaú junto com seu irmão Jacó? Será que Deus mudou a situação? Será que um tentou matar o outro? Depois daquela oração forte, daquela luta que Jacó teve? Cenas dos próximos capítulos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, né? Se Deus estiver no comando, tenha paz em Deus. Se Deus estiver no comando. Tem gente que às vezes não coloca Deus na batalha. Coloque Deus na batalha, irmãos. Amém? Salmo 112, tem uma palavra que eu quero dar para você e a gente vai orar. No versículo 6 diz aqui, olhe, na verdade nunca será abalado o justo, né? Nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá, esse versículo aqui, versículo 7. Lembrei dele agora no meu coração. Não temerá maus rumores, né? Sabe? Aquelas mensagens negativas. Está num processo, está numa guerra. O inimigo, ele sempre manda aquela mensagem negativa. Não vai conseguir, o outro morreu, o outro não sei o que, o outro perdeu, com o outro não deu certo, com o outro o remédio não adiantou, com o outro... Você não pode deixar o medo entrar. Aquela batalha do Jacó era isso aí. Ele tinha que vencer aquilo ali. Então diz aqui, olha, irmãos, né? Não temerá maus rumores. O seu coração, ele tinha que estar firme. O coração tem que estar firme. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém? Ele tinha que prosseguir confiando em quem? Em Deus, não era nem nele. E aí ele viu o sobrenatural. A gente vai ver amanhã. A irmã disse aqui, olha, eu creio que Deus fará o sobrenatural, né? Pode crer, minha irmã, porque Deus é Deus. Amém? Ale. Tô ansioso? Não, ansiedade não provém não. Ansiedade, irmãos, tira você da guerra. Você precisa aqui, declare essa palavra aqui. Por isso que Deus me deu essa palavra. Antes de você escrever aqui. Salmo 112, no versículo 7. Declare o tempo todo. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme. Tem que estar firme. Confiando em quem? Confiando em Deus, irmão. Confiando no Senhor. Essa palavra é muito forte, né? Não temerá. Sabe aqueles maus rumores, Não. Meu coração está firme, confiando no Senhor. Fale para você mesmo. Eu não temerei maus rumores. O meu coração está firme aqui, confiando no Senhor. Ele já me deu vitória nessa batalha. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora entendi. O senhor está ansioso para ver o encontro, o confronto, né? Entendi, irmão. De repente falou assim, estou ansioso. Não, coloca isso para fora. Mas essa palavra aqui é para alguém, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, né? Palavra poderosa, poderosa. Sai desse negócio. Ore por mim. Fulano, ore por mim. Minha irmã vai enfrentar. Vai enfrentar porque tem guerra que ninguém, né? Que é você, esse crente 6 horas, né? Tem até um apelidozinho, né? Crente 6 horas. Você ora por mim. Tem situação que somos nós. Glória a Deus e Deus dá a vitória. Tem hora que a gente intercede, mas
Tem situação que era Jacó e Deus, e Israel prevaleceu. Aleluia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui prevalecendo, Senhor, prevalecendo 5 da manhã, e existem pessoas que precisam dessa resposta, Pai, que está com o coração temeroso, assim como estava o Jacó, mas Jacó entrou diante do Senhor, não saiu enquanto não teve a resposta. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor é Deus do monte, o Senhor é Deus do vale, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é o Deus que muda decretos, o Senhor é o Deus, Pai, que faz o impossível se tornar possível, que transforma o coração amargurado, o coração de ressentimento, num coração, meu Pai, de paz, num coração, meu Deus, que nos ama. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda e qualquer situação contrária, porque o coração desse meu irmão, o coração dessa minha irmã está confiando fielmente, firmemente no Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, toda ação maligna, todo mau rumor, todo espírito maldito que quer, meu Pai, trazer o medo, trazer a derrota para esse meu irmão, para essa minha irmã, caia por terra, seja repreendido, amarrado, aniquilado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, hoje é segunda-feira dos filhos de Deus, segunda-feira da bênção, e nós estamos aqui nesse momento, Pai, na Tua presença. Meu Deus, muda as circunstâncias, Senhor. Muda, meu Deus, o Teu propósito é maior. Muda as circunstâncias, dá força a essa pessoa, muda ela de nome. Aí no mundo espiritual era um medroso, mas ele a partir de hoje se chamará valente do Senhor, porque é aquele que lutou e prevaleceu para cantar o hino da vitória. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu determino uma segunda-feira, uma grande surpresa, um grande milagre de cura, libertação, transformação. Meu Deus, dá resposta vindo bater na porta desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Deus, algo que eles já oraram há algum tempo, mas hoje é o dia da entrega da resposta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós vivemos de milagre, porque o meu justo viverá da fé. E nós não somos aqueles, meu Deus, que retrocede, mas nós avançamos para a glória do Senhor. Amém? E graças a Deus, graças a Deus. Amém, irmão? É só vitória, diga aí, é só vitória. É só vitória, irmão Valdir, amanhã... Amanhã a gente vai ver junto aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Né? A Lica entrou aí, né? Lica, a gente já está terminando, mas aí você assiste aí. Sei que segunda-feira é luta, né, irmão? Segunda-feira às 5 da manhã é luta para alguns, mas aquele que vence a si mesmo, que vence a cama, prevalece. Que vence o frio, prevalece. É só vitória. É só vitória, irmã Mária. É só vitória, irmão Roberto Feitosa. É só vitória, irmã Neide, tia Neide, professora Ana Maria. É só vitória, Lica. É só vitória, meus irmãos. Aleluia. Irmão Valdir, é só vitória. Eita, povo abençoado. Em nome do Senhor Jesus, é só vitória, irmão Almir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Camila está entrando aí, é só vitória, irmã Nidinha, Sinira, é muita gente, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A luta acabou. A prova foi embora, agora é só vitória, mas tem que, né, batalhar. Jacó batalhou e Deus deu vitória. Assim será conosco.
Amém, irmãos? Amanhã é o último dia do mês de setembro e tem muita bênção, tem muita coisa para acontecer. Numa noite só, Jacó prevaleceu, amém? E você vai prevalecer, você vai ter uma grande resposta de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe, fique com Deus. Uma segunda-feira maravilhosa, que já começou com Deus, irmãos. A gente já começou com Deus, já deu tudo certo. Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz e é só vitória, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã.